Olá pessoal, você que acompanha o canal Sistema Terra Verde de Comunicação, estamos aqui na 12ª Delegacia Regional de São João dos Patos com o delegado Dr. Taveira. E como você sabe, o objetivo deste canal é sempre mostrar a realidade, seja ela como for, em São João dos Patos. Hoje nós vamos falar de um assunto esse que pegou muita gente de surpresa, né? Que foi a prisão do patoense JC, um conhecido da gente. E a delegacia aqui recebeu o mandado de prisão e a delegacia cumpriu. O delegado Taveira conversa conosco a respeito desse assunto. A lei é lei e tem que ser cumprida. Doutor, bom dia. Bom dia, Antônio Luiz. Assim, a questão é cumprimento de ordem judicial, né? Quando existe uma ordem judicial, no caso específico que você chegou a citar, que se trata do mandado de prisão, não há que se pensar em não descumprir. A ordem judicial tem que haver o cumprimento. Com certeza, a ordem judicial é baseada em lei, tem fundamento jurídico. Então, a autoridade policial ela não tem que discordar da manifestação do judiciário no sentido de determinar alguma prisão. Então, no caso da agente específico, a Delegacia Regional de São João dos Patos, na última semana nós recebemos essa ordem judicial, oriunda do estado do Ceará, e demos cumprimento a essa ordem judicial. Foi o mandado de prisão expedido em desfavor do JC, como você citou, e fizemos o cumprimento e encaminhamos a pessoa para a unidade prisional de São João dos Patos. Agora, um detalhe, doutor, é que, segundo relatos, né, o crime que envolveu esse mandado de prisão aconteceu há cerca de 29, 32 anos atrás. O mandado de prisão, ele foi expedido nesse período ou foi agora, recentemente? Qual é o conhecimento que você tem? Olha bem, a gente verificando, não vamos falar da questão de análise dos autos, né? Porque, primeiramente porque se trata de situações sigilosas, que a gente não pode manifestar tudo que tem nos autos. Algumas coisas só para efeito de conhecimento. Agora, verificando o mandado, a gente verifica que o processo é do ano de 2002, entendeu? O ano é de 2002. Possivelmente o crime aconteceu por volta dos anos 90, mas vamos dizer assim, a inicial, a exordial, que foi a denúncia do processo, ela ocorreu no ano de 2002. Então, o processo em si, ele teve início no ano de 2002, entendeu? Então só explicando, provavelmente o mandado foi expedido nesse ano. O mandado ele foi expedido, nessa época houve a apuração, né, a instrução criminal, e o mandado é expedido logo posteriormente, entendeu? Depois dessa data. Não sei te especificar a data do mandado em si, sei da validade, ele tem validade de muitos anos ainda pela frente, entendeu? Teria, no caso, né, já foi cumprido. Mas o processo, a parte inicial do processo, que é a apuração através da instrução criminal, ela inicia no ano de 2002. Mandado de prisão tem validade? Tem sim. Alguns mandados eles são expedidos com data específica de validade. Existem mandados, por exemplo, que poderá ser cumprido até no ano de 2030, 2040, entendeu? Depende da situação de cada caso. Quando chega esse período, é analisado pelo Judiciário, pelo Ministério Público, e é feito um novo mandado com a nova data para o cumprimento do seu mandado de prisão. Isso tem mandado de prisão que a gente já chegou a cumprir, que teria validade no ano de 2020, alguma coisa, 28 e 29. Se a Justiça entender que não há necessidade mais de seguir o mandado de prisão, então eles apagam dos arquivos, é isso? Exatamente, mas existem as situações, né? Por exemplo, se for comprovado uma situação de prescrição do processo, né? Haja uma prescrição do processo por conta da expedição do mandado, depois é analisado que o crime já prescreveu. Então, com certeza, o mandado vai se tornar inválido, entendeu? Não vai ter mais necessidade de sua confirmação com sua prisão. O que não foi, infelizmente, o caso aí do JC, né? Pelo que consta na análise do processo em si, do mandado específico, com data específica para vigorar até determinada data, tenho certeza que a prisão foi totalmente legal no que diz respeito à questão do processo e do mandado de prisão. Quando um ser humano, um cidadão, um homem, sei lá, qualquer pessoa comete um crime em um estado e ele vai para o outro, e ele é preso em outro estado, ele terá que cumprir a sua prisão lá no estado onde ele cometeu o crime? Olha bem, a princípio a gente tem que analisar a questão do próprio judiciário, como ele vai trabalhar com essa situação, né? Veja bem, nós cumprimos o mandado de prisão,
esse mandado de prisão, o cumprimento foi dado ciência à comarca de São João dos Patos, local da prisão, e também dado conhecimento através do judiciário à comarca de Juazeiro do Norte, no Ceará, que é onde o fato ocorreu. E isso vai depender muito de cada situação que será jogado no processo por parte das partes interessadas, né? Se a questão de, por exemplo, o réu cumprir pena aqui na cidade for mais salutar, vamos dizer assim, entendeu? Ou a própria instrução criminal, se for possível ser realizada à distância, aí o judiciário é quem vai analisar essa situação, entendeu? Então pode ser que ela ocorra tanto a instrução criminal com a prisão do réu na comarca de São João dos Patos, como pode haver a necessidade de haver o deslocamento, o recambiamento, como a gente diz, para a origem do processo, que seria na cidade de Juazeiro do Norte. Mas isso aí depende muito da análise do judiciário e das partes envolvidas, que são os defensores e a parte de acusação, que é o Ministério Público. Doutor Taveira, a prisão de JC se deu por conta de uma acusação de um estupro, quando mesmo era jovem, inclusive jogador de futebol. Veio ao seu conhecimento? A gente verificou nos autos, como eu falei anteriormente, a gente não pode divulgar o que a gente viu no processo, porque já se trata de uma investigação sigilosa, uma instrução criminal também sigilosa. Só que a gente, analisando as informações que chegou até a gente, né, através da delegacia do Ceará, é que existia realmente essa situação de 2 jogadores de futebol, na época, né, hoje ex-jogadores, se envolveram com 2 adolescentes, que por conta disso ocasionou o crime de estupro, né? E isso de acordo com o que consta nas informações dos autos, né? E agora que veio à tona, devido a possivelmente a localização dos envolvidos, a gente espera, não podemos mais falar a respeito da situação, porque é uma investigação do Estado do Ceará e uma instrução criminal que tramita no Poder Judiciário também do Ceará. Mas a gente sabe que envolve os 2 ex-jogadores e 2 adolescentes. Doutor Taveira, muita gente acha que crime de estupro é quando o cidadão, o homem, pega a mulher à força, né, e pratica sexo com ela, sem o consentimento dela. O crime de estupro não é bem isso. Olha bem, no caso específico aí, nós temos várias situações de analisar o crime de estupro, né? Nós temos o estupro de vulnerável, nós tínhamos anteriormente o atentado violento ao pudor, que hoje se transformou na figura do estupro, envolvendo as 2 figuras, né? Ou seja, anteriormente só haveria o atentado violento ao pudor quando não houvesse a conjunção carnal. E hoje qualquer ato contra um adolescente ou uma criança que envolva a situação que não seja necessariamente a conjunção carnal, estaremos diante de um estupro. No caso específico que nós estamos analisando, nós estamos diante de um estupro que a lei anteriormente via como um ato que existia a conjunção carnal. Então, nesse fato, por conta de ser nos anos 90, pelo que consta nos autos, com certeza na época houve o estupro com a conjunção carnal, que hoje já modificou a figura penal, no caso. Nós estamos falando da prisão de uma pessoa, um patoense, né, aqui com o delegado Dr. Taveira, e eu gostaria aqui de agradecer mais uma vez o delegado. A gente veio hoje aqui exatamente para esclarecer alguns fatos, porque as pessoas ficam perguntando, outras aumentando, falando algumas coisas sem saber. Então, não há melhor do que tirar dúvidas aqui com o delegado que fez todo esse processo. Muito obrigado, delegado. Se tiver mais algo a falar, fique à vontade. Nós estamos à disposição, a Polícia Civil de São João dos Patos, à disposição da população. E qualquer coisa, nós temos o Disque Denúncia hoje à disposição também para a sociedade. Aciona a Polícia Civil, que a gente estará no sentido de cumprir a lei e a determinação judicial quando for o caso específico.